Olá, tudo bem? Vamos dar início, então, ao componente Introdução às Tecnologias de Informação e Comunicação. Vamos entrar na unidade 1 e hoje eu vou focar no conteúdo da aula 1. Meu nome é Bárbara Coelho, sou professora do Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia, professora do curso BIB-EAD. Bom, eu pensei na seguinte estrutura para essa unidade 1. Vamos ter duas aulas. A primeira tratando do conceito de tecnologia, e nessa parte do conceito de tecnologia nós vamos tratar da apresentação dos conceitos e definições a respeito de tecnologia, história das tecnologias e o histórico da evolução tecnológica. Na aula 2, que será a nossa próxima aula, nós vamos focar mais especificamente nos aspectos históricos e epistemológicos das tecnologias de informação e comunicação. Então, vamos dar seguimento à aula de hoje, que é a aula 1, onde vamos falar a respeito do conceito de tecnologia. O conceito de tecnologia não é algo fácil de se desenvolver. Por quê? Porque tecnologia é um conceito complexo que tem sua sustentação desde os primórdios da humanidade. Então, o conceito de tecnologia não é algo fácil. Nós nos baseamos no Álvaro Vieira Pinto, que desenvolve 4 acepções principais do termo tecnologia. Essas 4 acepções, elas são distintas e elas norteiam o entendimento de tecnologia, tanto na perspectiva mais técnica, como na perspectiva mais científica, na perspectiva social, na perspectiva política. Então, o conceito de tecnologia, ele é transversal, ele atravessa toda a sociedade e vai depender de como é o olhar, né, do conceito de tecnologia que está por trás para desenvolver, inclusive, nações, para desenvolver aparatos tecnológicos. Então, o conceito de tecnologia, dito isso, é extremamente complexo. Mas vamos nos basear nas 4 acepções do Álvaro Vieira Pinto. A primeira acepção é de caráter etimológico, que é atribuído à tecnologia enquanto teoria e ciência de estudo da técnica. Então, exemplo disso são as profissões, o logos da técnica. Nessa perspectiva etimológica, né, o conceito ele é muito mais numa perspectiva teórica e científica. A segunda acepção é entender tecnologia como sinônimo pura e simplesmente da técnica, ou seja, o know-how. Nessa concepção aí, ela está muito mais voltada para a ação do homem a partir de uma tecnologia, né? Então, é o uso da técnica, o desenvolvimento das técnicas, dos aparatos tecnológicos, né? Das inovações. Então tudo isso está mais direcionado a esse conceito, né? Esse conceito 2 de tecnologia. O conceito 3, ele traz uma carga social mais forte, porque ele é entendido como o conjunto de todas as técnicas de uma sociedade. Ou seja, então, é pensar a tecnologia desde dos hominídeos, né? Desde como os sujeitos começaram a utilizar determinados artefatos para poder se desenvolver em sociedade. Nessa acepção de tecnologia, que é a acepção 3, é também considerado todo o processo histórico. Então, pensar no uso da tecnologia pela sociedade é pensar no seu processo histórico e logo pensar também, ter um olhar a partir dessa terceira acepção de tecnologia. A quarta e último, né, o quarto e último conceito de tecnologia é aquele que compreende a tecnologia como ideologização da técnica, ou seja, é entender a tecnologia como deusa, como algo que está acima dos homens, acima de mim, que eu não consigo interagir. Eu não sou uma pessoa de tecnologia, então eu quero tecnologia longe de mim.
Bom, bobagem, né? Então, pensar dessa forma é pensar exatamente, pensando a tecnologia como algo que está para além, que está distante de você. Então, essa acepção que é entender a tecnologia como deusa, como colocar a tecnologia no altar. E a gente não é nós não somos muito favoráveis, né, a essa acepção de tecnologia, porque afasta ela dos sujeitos sociais, da sociedade. Ainda nessa cartela de definições e conceitos a respeito de tecnologia, é interessante conceituar a técnica. Então, técnica implica suas funções, maneiras de operar e toda a sua constituição e funcionalidade sobre a natureza, mas também é ela, a técnica, a ação do homem por meio de uma tecnologia em relação com o mundo, situada em um fundamento social. A técnica é a ação do homem por meio de uma tecnologia. Numa definição de dicionário, vai dizer que é o conjunto, né, que a tecnologia é técnica ou conjunto de técnicas de um domínio particular, ou qualquer técnica moderna e complexa. Em Presente dos Fazedores de Machado, que é um livro, inclusive, que eu sugiro para vocês, de Burke e Austin, eles vão dizer que os fazedores de machado surgiram há cerca de 4 milhões de anos, graças aos instrumentos, esses nossos ancestrais sobreviveram na Terra e puderam, assim, modificá-la. Então, veja que essa perspectiva, né, já é uma evolução do conceito de tecnologia, entendendo que ela faz parte de todo o processo da sociedade, né, da ação do homem na natureza, envolvendo todo o processo social. Então, é um termo que envolve o conhecimento técnico e científico e as ferramentas, processos e materiais criados e ou utilizados a partir de tal conhecimento. Veja que nessa citação agora do Matelar, a gente já observa o conhecimento técnico, né, científico, fazendo parte, né, do conceito de tecnologia. Então, o conceito de tecnologia envolve tanto a técnica como os instrumentos e toda a ação dos instrumentos na sociedade, como também o conhecimento científico, né, a junção do conhecimento técnico e científico. O conceito de tecnologia, ele é multifacetado, né? Então ele tem aspectos que são passíveis de observação quando a gente vai se debruçar sobre o conceito de tecnologia. O primeiro deles é o aspecto multidisciplinar, e que eu trago aí, inclusive, para ilustrar o Edgar Morin, que diz o seguinte, que constitui uma associação de disciplinas em torno de um projeto ou de um objeto que lhes é comum. O conceito de tecnologia, ele perpassa todas as disciplinas, né? Todas as áreas do conhecimento. E cada área fornece, né, um entendimento a respeito de como a tecnologia se desenvolve na sociedade. O segundo aspecto é o epistemológico, que nós vamos aprofundar na próxima aula. O epistemológico é um ramo da filosofia que se preocupa do conhecimento humano, pelo que também é designada de teoria do conhecimento. As inovações tecnológicas afetam e são afetadas pelas tradições culturais de uma sociedade. Elas são igualmente uma forma de desenvolver e projetar o poderio militar, a educação, o bem-estar social, dentre outros desenvolvimentos. Entender a epistemologia, né, desses aspectos nos ajuda a compreender a interação, né, a tradição e o envolvimento das culturas, né, de como cada cultura utiliza as inovações tecnológicas em suas sociedades. O terceiro aspecto é o aspecto histórico, que está muito junto, muito próximo ao conceito de tecnologia,
Porque a história da tecnologia, a história das ferramentas, das técnicas, e é a nossa história, a história do humano, é a história da sociedade. E relaciona-se intimamente com a história da ciência, que inclui a maneira como os seres humanos adquirem o conhecimento básico necessário para construir coisas úteis. As tecnologias, né, o conceito de tecnologia, para a gente observar, a gente precisa recuperar, inclusive, as tecnologias primitivas, desde o período, né, a tecnologia muitas vezes demanda, inclusive, outras tecnologias. E aí o Burke e Austin, né, no Presente do Fazedor de Machado, vai colocar, inclusive, o exemplo do fogo, o domínio do fogo, com o uso de outros aparatos naturais, né, que são, inclusive, depois aperfeiçoados e viram, né, uma série de tecnologias que no início começou com lascas para raspar, que datam de 8.000 anos antes de Cristo. Né? E aí também o desenvolvimento da agricultura, da roda, da escrita, né, com mais de 3.500 anos, né, antes de Cristo. Né? Então, tem tudo isso pode ser colocado como tecnologia primitiva. Como tecnologia pré-históricas, né, nós temos exemplos de pinturas rupestres, esculturas rudimentares, ferramentas rudimentares, mapas estelares, feito com conchas, com varas, com cordas, barcos, datados de muitos anos antes de Cristo, né, em países como Espanha, França, Malásia e África. Nos tempos antigos, nós temos como exemplo de tecnologias o papiro, o fósforo, o bronze para a confecção de armas, as estradas, a lei de propriedade intelectual, né, tecelagem, pólvora. Então, tudo isso, né, faz parte de tecnologias de tempos antigos. Dando um salto aí significativo e indo para o período pós-industrial, que é o atômico nuclear, né, na idade contemporânea, nós temos aí o exemplo do rádio, o exemplo do voo motorizado, o exemplo das válvulas eletrônicas, mas principalmente algumas tecnologias que eu gostaria de destacar, que é o microscópio de elétron, né, a linha de montagem do Henry Ford, né, em 1913, e em 1941, o Z3, que é o primeiro computador em funcionamento, né, que é aquele computador gigante, né, e fazia cálculos, na verdade, mas que é o histórico do primeiro computador. No período pós-industrial, conhecido também como Guerra Fria, e tem-se também ali as primeiras movimentações no Vale do Silício, né, e também já entendido como idade contemporânea, nós temos também alguns exemplos a destacar. O desenvolvimento, né, do avião a jato, né, de uma forma mais geral, a televisão, o transistor, né, que em 1948, também a partir ali do desenvolvimento do transistor, começam a ser utilizados chips de silícios e as válvulas eletrônicas, que fazem com que os computadores e também os televisores comecem a avançar, a se desenvolverem. Né? E a fibra ótica, né, também, que a gente gostaria de chamar a atenção em 1955. No período pós-industrial, Guerra Fria, nós temos também aí, né, em 1957, o primeiro satélite, Sputnik. E aí eu gostaria de destacar, em 1964, o circuito integrado, que foi desenvolvido por Jack Kirby na instituição Texas Instruments, né? Então, esse primeiro circuito integrado parecia uma barrinha grudada com chiclete, né? Mas que traz uma transformação extremamente gigante no que tange principalmente ao desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. Na segunda metade, né, do período pós-industrial, que é o período das telecomunicações e informacionalismo, temos aí, gostaríamos de chamar a atenção da calculadora de bolso, em 1970. Percebam que eu estou destacando exatamente aquelas tecnologias que
a partir da sua inovação, desenvolveu tudo o que a gente vê de avanço na tecnologia, como um computador, um notebook, um celular avançado que a gente tem hoje. Então, essas tecnologias que eu estou destacando aqui, que datam desses períodos, né, do período pré-industrial, do período industrial para cá e período pós-industrial, tem toda essa influência no que a gente usa hoje, de aparatos e de recursos tecnológicos, né? Os discos lasers, né, em 1972, que vai mudar toda a indústria fonográfica. Em 1977, o telefone celular, né, lançado nos Estados Unidos. Em 1977 também, a Apple lança o seu primeiro computador, né, o Steve Jobs. Em 79, tem o primeiro CD. Em 81, a IBM lança o primeiro computador pessoal. E em 1990, nós temos aí um grande marco, que é o desenvolvimento da WWW, da World Wide Web, que é a web como nós conhecemos hoje, né, que nos dá o acesso à internet, né, que é uma versão gráfica que nos dá um acesso amigável à internet, desenvolvida por Tim Berners-Lee. E, em 1992, um destaque aí também, o primeiro livro que foi gravado em CD-ROM, que foi a Bíblia, né? E, para finalizar, aí no período histórico da evolução da tecnologia, nesse período pós-industrial, mas aí pensando agora num segundo momento, que é da arquitetura de redes, telemática, gestão da informação e conhecimento nessa nossa idade contemporânea, nós temos aí, em 1993, a invenção propriamente dita da web, né, a implementação e começam as universidades a usar a web. A Sony lança o primeiro DVD em 1994. Em 1998 é lançado no Brasil os primeiros DVDs. Em 1999 tem com o crescimento da internet mundo afora, em velocidade impressionante, porque agora, depois do transistor e do circuito integrado, nós começamos a ter uma evolução que é exponencial, e isso eu vou explicar mais tarde. Em 2008, né, nós temos aí o acelerador de partícula, né, o LHC, que também eu gostaria de destacar, porque também vai influenciar em vários dos desenvolvimentos, inclusive de computação quântica e computação cognitiva, que nós estamos vivendo hoje na sociedade. Então, a tecnologia da digitalização é uma poderosa e flexível ferramenta de arquivamento, preservação e de acesso ao conhecimento, né? Então, a digitalização, que vem, inclusive, a partir da evolução desses artefatos tecnológicos, né, desses recursos tecnológicos, nos faz hoje estar num contexto, inclusive, de nuvem. Os dados são armazenados na internet. Então, nós temos aí uma evolução muito grande, né, nas classes antagônicas e também na atitude, na produção do conhecimento, onde a humanidade sai de uma perspectiva de contemplação, passa pela manipulação e chega agora à interação, né, por meio de rede com os serviços, né, com os desenvolvimentos, né, com a sociedade. É isso. Podem observar aí que o conceito de tecnologia não é algo simples, né, porque ele envolve todas essas acepções, né, como colocou o Álvaro Vieira Pinto, e envolve também esses aspectos, né, como o aspecto epistemológico, que nós vamos falar na nossa próxima aula. A nossa próxima aula é a aula 2, e vamos falar dos aspectos históricos e epistemológicos voltados exatamente para as tecnologias de informação e comunicação. Fiquem atentos às atividades que estão no nosso AVA. Não deixe nada para depois, comecem a fazer suas atividades. Um abraço e até mais.